Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui, dando sequência ao nosso conteúdo de FMT. Eu havia trabalhado com vocês nas últimas semanas, alguns conceitos teóricos a respeito da primeira e da segunda revolução industrial, para a gente entender um pouco, como se formou, de um aspecto geral, esse conceito do mundo do trabalho, para depois a gente começar a trabalhar de forma específica cada parte ou conceito voltado ao mundo do trabalho. Então, comecei trabalhando a primeira e segunda revolução industrial. Estarei trabalhando com vocês mais na frente os conceitos do Fordismo, Taylorismo, e alguns outros conceitos que envolvem o mundo do trabalho. Hoje eu vou trabalhar com vocês de forma bem resumida a terceira revolução industrial, tá? Para a gente encerrar esse conceito teórico do que foi a Revolução Industrial, tá? Então, a terceira Revolução Industrial, ela tem início na metade do século XX, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, por volta da década de 50 até a década de 70, notaremos que surge esse conceito de terceira revolução industrial, tá? E a terceira revolução industrial ela vai mudar o modo de produzir, o modo de trabalho, porque ela vai trazer um lado tecnológico e científico para a produção industrial, tá? Então, se antigamente a produção industrial, a primeira e a segunda revolução industriais foram marcadas pela produção mecânica aliada à mão de obra, dessa vez a gente vai notar que a terceira revolução industrial ela vai trazer a robótica, aliado à ciência, Então o modo de produção ele vai mudar completamente. A gente vai perceber que as indústrias elas vão começar cada vez mais a partir da metade do século XX se dedicar a esses avanços tecnológicos. E a indústria que não se dedicava ao avanço tecnológico acabou ficando para trás. As que se dedicou, que começou a introduzir novos tipos de máquina, computadores, softwares, todo meio que envolve a robótica, e obviamente aliado com a ciência, essas indústrias vão começar a ter um grande salto de produção. E antigamente acabava que a mão de obra tinha que ser uma mão de obra especializada e cada pessoa, cada trabalhador ele fazia uma determinada função dentro da fábrica e era uma produção em grande escala. Só que a terceira revolução industrial ela vai alavancar ainda mais esse formato de produção. E se antigamente necessitava de muita mão de obra, a terceira revolução industrial ela vai necessitar de pouca mão de obra. Por quê? Porque o maquinário, a robótica, ela começa a fazer todo o serviço que antigamente era um homem, um trabalhador que fazia dentro das indústrias. É onde a gente começa a dizer que o maquinário, a robótica, ela começou a substituir a mão de obra humana, tá? Então, cada vez mais a mão de obra tinha que ser especializada para saber lidar, saber mexer com esse maquinário, e cada vez mais o maquinário não necessitava da mão de obra, e sim de uma tecnologia ou de uma robótica muito avançada, e ela produzia mais produtos, em grande escala, e o custo era muito pouco. O erro que essa máquina cometia era muito pouco. Porque, por exemplo, vamos falar um pouco da primeira e da segunda revolução industrial. Você pega um trabalhador na primeira e segunda revolução industrial dentro de uma grande indústria, cada trabalhador ele fazia uma determinada função. Vamos lá, por exemplo, a montadoras de automóveis. Cada pessoa, por exemplo, montava uma parte do motor, uma parte do carro. E se essa pessoa faltasse no dia do trabalho? Acabava complicando muito a produção dessa indústria. Já no sistema robótico, não. A pessoa faltando ou não, o maquinário funcionando, a tecnologia, a robótica, tem-se a produção de forma eficácia, de forma rápida, em grande escala, de todos os produtos. Então a gente nota que a terceira revolução industrial ela mudou muito, ela trouxe novos meios de comunicação como
o celular, né, o telefone móvel, ela trouxe a internet. Então, se antigamente você queria comprar um produto, você tinha que ir na loja, hoje não. Hoje você pede o produto pela internet. Ah, eu moro no estado de Goiás, eu quero um produto lá do estado de São Paulo. Você pede, em cerca de uma semana o produto chega na porta de sua casa. Então, esses meios de comunicação acabou também alavancando a produção, né? Alavancando o mercado mundial, porque as pessoas começaram a consumir cada vez mais devido ao acesso de forma mais rápida aos produtos, aos meios de produção. Então, a gente vai notar que a internet, o celular móvel, ele acabou também sendo um divisor de águas dentro da terceira revolução industrial. Não só pela questão de alavancar o mercado, mas porque começou a unir culturas, unir conceitos, unir histórias, unir línguas, e é onde entra aquele conceito que a gente conhece como globalização, tá? Então, a terceira revolução industrial, ou conhecida como Revolução Tecnocientífica, é a que a gente está vivenciando hoje, né? Com várias produções que envolvem a genética, a robótica, a eletrônica. Então, se antigamente era produção mecânica, que utilizava muito a mão de obra humana, hoje não. Hoje é produção robótica, genética, os meios de produção na parte da agricultura e pecuária também houve um grande avanço tecnológico, então isso acabou modificando muito os conceitos de mercado e os conceitos de produção. Só que essa terceira revolução industrial, ela também traz vários lados negativos, né? E não vou destacar todos, porque senão o vídeo fica muito extenso, mas, por exemplo, com o alavancar da produção, né, a produção começou a ser de forma mais rápida em grande escala, acaba que a matéria-prima para servir o mercado mundial ela está ficando cada vez mais escassa, né? O meio ambiente ele está cada vez mais sendo danificado pelo homem devido à questão de querer cada vez mais produtos, o mercado exige cada vez mais produtos, então acaba que o meio ambiente, a natureza, ela não está conseguindo abastecer de forma tão eficaz a matéria-prima que é necessária nessas indústrias. Então acaba prejudicando muito o nosso meio ambiente. E a outra grande lado negativo que a terceira revolução industrial trouxe foi o desemprego, né? Porque a robótica, o maquinário começou a substituir a mão de obra humana. Então é onde a gente nota que cada vez mais no nosso mercado atual você tem que ter experiência, né? Você tem que saber aquilo que você faz, você tem que saber trabalhar de forma adequada naquilo que é proposto para você. Então é onde a gente fala que o mercado hoje ele é muito competitivo, diferente do mercado da metade do início do século XX até a metade. Então, da metade do século XX para cá, até os nossos dias atuais, a gente acaba notando que o mercado ele anda muito concorrido, né, e muito disputado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o resumo da terceira revolução industrial.